Olá e bem-vindo ao melhor da Tesla. Ainda temos pessoas apontando para as montadoras tradicionais americanas e sua baixa contábil de mais de 50 bilhões de dólares em sua aventura com veículos elétricos até 2025, como argumento para dizer que os veículos elétricos ainda não são o futuro, mas, globalmente, o mundo já ultrapassou esse abismo. Se você conhece a teoria da difusão da inovação, sabe que muitas invenções morrem antes de conseguirem passar dos primeiros adeptos para a maioria inicial. Mas o veículo elétrico, a bateria já ultrapassou essa fase. Então, se você olhar apenas para os fatos e os dados, realmente não há como negar que os veículos elétricos são o futuro da indústria automobilística. Então, se você quiser apontar para a Stellantis, Ford e GM, nos Estados Unidos como exemplo de que não estamos indo para o elétrico, bem, como Michael Dawn escreveu, o mundo automobilístico está indo para o elétrico sem a América. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então, Michael Dawn escreveu em uma postagem no X e em seu artigo: "O mundo automobilístico está migrando para os elétricos sem a América. Quando se trata de elétricos, Detroit ficou em negação por tempo demais. Depois entrou em pânico e lançou uma enxurrada de iniciativas falhas e tentativas desesperadas. Essa reação impulsiva agora está custando uma fortuna para as montadoras e para a América." Em dezembro de 2025, a Ford anunciou uma baixa contábil de 19,4 bilhões de dólares no investimento em veículos elétricos, um dos maiores prejuízos da história corporativa. A Ford encerrou a produção da F-150 Lightning picape elétrica, que executivos recentemente comparavam ao modelo T. Poucos dias depois, a General Motors anunciou prejuízo de 6 bilhões de dólares em sua operação. Na semana passada, a Stellantis, dona das marcas Jeep, Dodge e Chrysler, anunciou seu próprio prejuízo colossal, registrando uma baixa contábil de 26,5 bilhões de dólares no investimento em veículos elétricos. No total, são 50 bilhões de dólares que desapareceram, sumiram. Sim, pessoas no mundo todo podem ver que montadoras americanas perderam 50 bilhões de dólares com veículos elétricos e achar que não há demanda por eles. Mas um dos carros mais vendidos do mundo é um veículo elétrico, então simplesmente não faz sentido dizer que não há demanda por veículos elétricos. Isso é claro, é apenas um fato, mas também estamos olhando para os Estados Unidos, onde os veículos elétricos a bateria ainda representam menos de 10% das vendas de carros novos em 2025. Foi cerca de 7,8%. Este é um mercado muito diferente que as montadoras precisam enfrentar em comparação a locais como China ou Europa, onde os veículos elétricos a bateria representam cerca de 35% ou 19% do mercado, respectivamente. Porque se você está familiarizado com a teoria da difusão da inovação e o perfil de mercado, bem, o mercado dos Estados Unidos acabou de passar dos inventores para os primeiros adotantes, mas ainda não terminou essa fase dos primeiros adotantes. Então, nos Estados Unidos, o veículo elétrico ainda é visto como uma tecnologia nova e inovadora. Enquanto em lugares como Europa e China, nós já ultrapassamos esse abismo onde algumas inovações nunca conseguem passar. E chegamos à maioria inicial. A China provavelmente vai até começar a atingir a maioria tardia até o final deste ano. E para os países ao redor de onde eu moro, na Escandinávia, nós já estamos bem avançados na maioria tardia. Na Noruega, eles já conquistaram quase todos os retardatários também. Então, claro, pode haver algumas pessoas que pensam: os veículos elétricos não são o futuro, foi só uma fase. Não. Para muitos países ao redor do mundo, inclusive muitos países em desenvolvimento como Vietnã, Nepal, Etiópia, que já proibiram completamente a venda de carros a combustão novos. E Singapura, e Indonésia e muitos outros já estão bem avançados na fase da maioria inicial e alguns até mesmo na maioria tardia.
Você pode olhar para os Estados Unidos e dizer: os veículos elétricos nunca vão pegar, mas o resto do mundo já está migrando para eles. Cada vez mais rápido, como vemos com a Indonésia. Eles esperam passar de 20% para 80% de veículos elétricos nas vendas de carros novos em apenas 2 anos. Então, como Michael Dawn escreveu, sim, o mundo está migrando para os elétricos, mas sem os Estados Unidos. E isso é meio irônico. Como uma das líderes em veículos elétricos, a empresa que acendeu a faísca e mudou toda a indústria era americana. E essa empresa era, claro, a Tesla. A Tesla só fabrica veículos elétricos a bateria, mas já é uma montadora maior do que, por exemplo, a Audi, em escala global. E a Tesla teve um dos carros mais vendidos do mundo por 3 anos consecutivos. E as outras empresas americanas querem tentar fazer parecer que não há demanda por veículos elétricos. Eu até vi artigos de alguns chamados jornalistas dizendo que os veículos elétricos não passaram pelo chamado abismo, porque eles olham para Ford, Stellantis, GM e todas as outras empresas americanas que não conseguem trazer veículos elétricos para o mercado na escala que prometeram e ainda estão perdendo bilhões e bilhões de dólares. Mas então, podemos simplesmente olhar para a Tesla, que está ganhando bilhões e bilhões de dólares todos os anos. Na verdade, conseguiram acumular 44 bilhões de dólares na conta bancária e tem um fluxo de caixa livre positivo constantemente a cada trimestre. E podemos olhar para o resto do mundo, onde já estamos na fase da maioria inicial e alguns até na maioria tardia dos adotantes de veículos elétricos. Então, se você quer ser um competidor global, não tem como fugir disso. Você tem que produzir. Os veículos elétricos a bateria e os elétricos são simplesmente carros muito melhores para o uso diário, muito mais convenientes, com menos manutenção, menos ruído, menor custo de propriedade e simplesmente mais agradáveis de dirigir. Na minha opinião, é por isso que vemos países que não têm uma agenda automotiva, como a Noruega e a Dinamarca, onde eu moro, onde vimos a mudança acontecer muito mais rápido. Porque não nos importamos com montadoras, já que não temos nenhuma no país. Apenas escolhemos o produto que oferece mais custo-benefício. Por isso, os veículos elétricos cresceram rapidamente. Como em 2024, Tesla Model Y quebrou todos os recordes no meu país, vendendo o maior número de unidades de um único modelo na história. Mais do que qualquer empresa já fez antes. E a mesma coisa aconteceu na Noruega no ano passado. Em 2025, todo esse problema de demanda para a Tesla e veículos elétricos em geral não condiz com a realidade. Sempre é possível achar um mercado onde a Tesla ou veículos elétricos estejam em baixa. Mas, no geral, olhando em uma escala global, os veículos elétricos já dominaram o mercado. As vendas de novos carros de passeio e veículos leves em 2025 foram relatadas em torno de 17 a 20% nas principais análises. Então isso significa que já passamos pelo abismo da teoria da difusão da inovação, que acontece em torno de 16%. Então, assim como Michael escreveu, o mundo está indo para a eletrificação. Não há mais dúvidas ou questionamentos sobre se isso vai acontecer, mas apenas sobre a velocidade. Só temos um monte de fabricantes tradicionais, montadoras que reagiram tarde demais, não trouxeram um produto para o mercado que possa competir com os líderes da indústria e, por isso, precisam vender com prejuízo. E isso será a sua ruína. Como Michael também escreveu, Detroit ficou em negação por tempo demais. Depois entrou em pânico e lançou uma enxurrada de iniciativas falhas e tentativas desesperadas. Sim, neste momento, eles têm um produto sem preço competitivo e continuam perdendo dinheiro ao vendê-lo, tornando o negócio insustentável. Ao mesmo tempo, eles não alcançaram o nível. Não importa o que as pessoas gostem de dizer, porque ainda não tem veículos definidos por software, onde você pode basicamente mudar tudo no carro. Com uma atualização remota, podem fazer uma atualização de software para corrigir problemas de software. Geralmente, é preciso levar o carro aos centros de serviço para um recall físico, onde a atualização via nuvem é feita. Já vimos que, quando há um problema de software, eles não conseguem corrigi-lo com uma atualização para os clientes. Eles precisam fazer o recall físico porque o carro não é um veículo definido por software.
Como Jim Farley, o CEO da Ford, já explicou várias vezes, a Ford utiliza cerca de 150 fornecedores diferentes de software. Por isso, Jim Farley criou a equipe Skunk para desenvolver uma nova plataforma de veículos elétricos. Porque eles perceberam que nunca seriam capazes de criar um veículo definido por software se não desenvolvessem o software internamente. Já que era praticamente impossível fazer uma atualização de software para a Ford, quando eles dependiam de 150 fornecedores de software. E a própria Volkswagen também já declarou que não terá um veículo definido por software antes de 2028. E a Tesla já tinha um veículo definido por software lá em 2012. E agora, eles têm carros que dirigem sozinhos nos Estados Unidos. E carros particulares que levam as pessoas enquanto elas apenas supervisionam o carro. Como mostrei em outros programas de notícias, tivemos o David, que dirigiu mais de 20 mil quilômetros com condução autônoma total, de estacionamento em estacionamento, carregando e voltando para o estacionamento, tudo com a IA dirigindo o carro, enquanto a concorrência nem consegue fazer uma atualização de software remotamente. Então, antes que a GM, a Ford ou qualquer uma das montadoras tradicionais que vendem carros nos Estados Unidos tenha um veículo definido por software no mercado, a Tesla já terá um carro totalmente autônomo disponível. Então, antes mesmo de eles alcançarem a Tesla de 2012, a Tesla já terá elevado ainda mais o patamar. Com a IA controlando o carro, os outros nem conseguem criar uma boa interface de usuário para seus carros e têm dificuldade em fazer atualizações remotas. Como diabos eles vão conseguir fazer um carro totalmente autônomo, dirigido por um software de IA? Enquanto as montadoras tradicionais enfrentam dificuldades na transição para veículos elétricos, a próxima inovação as atingirá como um martelo. E ao mesmo tempo, vemos os chineses acelerando como loucos, com veículos elétricos de desempenho incrível, ótima dirigibilidade e software, tão capazes e com um preço tão bom que os chineses já não ligam tanto para os carros de marcas ocidentais como as tradicionais. As montadoras perderam mais de 7 milhões de unidades em vendas na China nos últimos 5 anos. Como a China avançou tanto nos veículos elétricos, que já são 35 a 40% das vendas de carros novos, as montadoras tradicionais enfrentam dificuldades. Só para vender seus carros a combustão no país, alguns alemães estão dando enormes descontos, vendendo seus veículos a combustão na China pela metade do preço. Como Alex disse, fabricantes de carros alemães estão desesperados com as vendas na China. Volkswagen, BMW e Mercedes estão inundando o mercado chinês com descontos de mais de 50% por veículo a combustão. O Golf sozinho está sendo oferecido 10 mil euros mais barato. A indústria automotiva alemã não pode funcionar sem o mercado chinês e vai se deteriorar. Agora os alemães perdem dinheiro com carros a combustão na China e também ficam atrás nos veículos elétricos. A China já foi sua galinha dos ovos de ouro. Isso realmente não vai acabar bem. E já ouvimos tantas vezes sobre os carros elétricos que não temos infraestrutura e tudo mais para lidar bem com todos esses veículos elétricos. No Reino Unido, os carros elétricos atingiram um marco. Há mais pontos de recarga públicos do que bombas de gasolina e diesel. E ainda estamos na fase da maioria inicial. Isso só vai continuar crescendo e acelerando. E não, a rede elétrica não entrou em colapso na Noruega, nem as cidades ficaram no escuro aqui na Dinamarca. Porque agora a maioria dos carros é elétrica e destruímos nossa rede elétrica. Não, está tudo funcionando perfeitamente. E ainda tivemos um novo relatório que mostrou que os veículos elétricos são o futuro. Como também escreveram, os veículos a hidrogênio não estão indo a lugar nenhum. E só venderam 15 mil unidades em 2024. E os cronogramas de eliminação gradual na China e na Califórnia reduzem o crédito regulatório para híbridos após 2030, consolidando assim a primazia dos veículos elétricos à bateria. Sim, o mundo está indo para o elétrico, então vamos ver se a montadora americana tradicional quer entrar na festa. E obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.